Aí me veio o meu entendimento, como se alguém estivesse falando comigo, falando assim: você está entendendo o que eu estou fazendo? E na verdade, ó, para ver, você está entendendo o que eu estou fazendo, ficaria meio ar para mim, né? Mas engraçado, para mim não ficou não. Na mesma medida que ele me perguntou se eu estou entendendo o que ele está fazendo, ele me levou nas habitações aqui. Em pensamento, evidentemente. Rápido, como se ele estivesse falando. Ou como se ele tivesse já falado comigo. Só falou isso e parece que ele falou outras coisas que veio vindo no meu entendimento. Eu entendi que ele estava estruturando do interesse dele quem ele acha que vai ter essa missão de suporte nesse lugar aqui. E ele me levou onde é que ele pôs a Edna, eu vou falar na fé, né? Me levou onde é que está me colocando lá, me levou na Sueli, me levou no Zaia lá no fundo, no Wallace, e até também no Theo, embora está desativado. E quando ele me levou nessas propriedades, eu pude perceber que essas pessoas têm caráter de suporte mesmo, de amparar, tem o dom de atrair pessoas, mesmo que não esteja exercendo na plenitude do que foi chamado, talvez possa acontecer, mas essa é a finalidade que o Criador quer. Ele escolheu personalidades, não sei se vai escolher mais, para ter pontos de suporte da comunidade aqui, nesse lugar. E ele me mostrou que ele começou com o templo aqui. E irradiou, movendo as peças e colocando no lugar onde é que ele é a vontade dele que esteja. Só que depois mesmo assim me veio o entendimento sobre a questão da responsabilidade. É difícil, né? Porque você é colocado ali para usufruir como se fosse proprietário, em tese, né? Mas você é praticamente um caseiro do céu, da comunidade, e é aí que vem a responsabilidade. Quem tem as propriedades, eles têm extrema responsabilidade de dar suporte à obra. E me veio o entendimento que isso é uma força emanada para toda a igreja. E ele me pôs no entendimento também que ele irá cobrar as pessoas que têm os dons e não estão exercendo. Porque ele pôs os dons, nós percebemos na Escritura, que eles são pautados ali naqueles principais, mas os dons são mais variados do que nós podemos entender. Até o dom de doar, a generosidade de doar, não é toda pessoa que tem. Isso é um dom. E é um dom que ele mesmo traz no coração da pessoa. A pessoa pode relutar, pode se debater, mas ele está chamando a pessoa para esse dom. Como está chamando pessoas para as mais variadas funções na comunidade. Vou chamar de comunidade, que eu agradei chamar de comunidade, né? Porque vai muito mais além de vir e fazer culto. Vai além dessa esfera de só reunir para adorar. Reunir para adorar é o resultado de estar em comunidade. Estar em comunidade, em dado momento, vai se reunir para agradecimento e para adorar, para devolver a glória àquele que tem direito de ser adorado e reverenciado. Então, mas por trás disso existe todo um suporte. E ele me mostrou que ele está colocando essas pessoas, movimentando como se fosse mesmo uma estratégia mesmo. E é para as pessoas entenderem. Pode perceber que sempre nós seres humanos somos, pela rebeldia do nosso coração, nós somos revoltosos contra a vontade de Deus. Isso na Escritura teve vários, inúmeros exemplos. E no nosso dia não será diferente. Você foi chamado para bater um pandeiro, todo mundo percebe, quando é o dom que foi chamado, todo mundo percebe que a pessoa tem aquela facilidade, e a pessoa não está batendo pandeiro. E a pergunta que eu faço no dia de hoje nessa escola é: por que você não está batendo pandeiro? Essa é a pergunta para qualquer pessoa que notoriamente tem um dom.
de reunir, de agregar. E é interessante que ele me pôs isso no coração, mas sentado no sol do nada. Nós vamos falar de. É como se fosse propósito, né? Como usufruir? Então essa pergunta vai querendo saber propósito. Se está perguntando como você vai usufruir o que foi te entregue, ele está querendo de você um propósito. Porque essa pergunta é uma pergunta que nos deixa incomodados, né? Eu estou te entregando, como você vai usufruir? Olha que perigo. Se nós desconectarmos do pensamento em comunidade, pode ser reprovado perante o Criador. A pergunta dele é uma pergunta que sugere, né? Tem pergunta que sugere. Na hora que você chega para uma criança e fala assim, você vai fazer isso? O menino já larga tudo. Não mandei parar. É porque tem pergunta que é sugestiva, ela sugere alguma coisa. E eu acredito que essa pergunta dele, trazida pelo irmão Márcio, curiosamente, não sei se vai pegar um pedaço, ela tem esse propósito. O que você vai fazer? Está na sua mão agora, te entreguei, te dei. O que você vai fazer? Porque se nós, depois de termos sido introduzidos numa fé, vivermos uma fé, estarmos em Cristo, se nós não entendermos que o nosso propósito é viver como comunidade de Cristo, aí nós fugimos ao propósito. E quando foge o propósito, mora um certo perigo. Eu nessa perda desse ano, sempre quando morrem pessoas que estão próximas de nós, que é conhecido, ou até mesmo que não é conhecido, mas quando é conhecido é mais forte, a gente começa a meditar. A Escritura falou isso, que quando a gente se envolve com velório e com morte, a gente é mais frutuoso, porque faz a gente pensar para onde ir. E eu pensei, gente, é rápido, é instantâneo, é difícil de entender, porque a vida do rapaz, ela seguia um curso tão comum e natural como a de qualquer um de nós. O homem pode até fazer planos. A resposta vem de lá. Porque aí não adianta eu perceber, conversando com a pessoa, eu falei assim, não adianta procurar o porquê. Você não vai encontrar. Não tem como. Não vai encontrar. Porque não tem lógica que seja aquela criança atacada pelas abelhas, sem você. Morreu quase matando. Morreu a mulher do seu Joaquim um dia no outro. As abelhas estavam com a menina 4 anos aí. E a senhora que ainda tentou socorrer, ela está internada. A avó ainda está internada porque também foi envolvida naquele ataque. E aí eu volto, mediante tudo isso, a observar. Ainda você vai ficar brincando e fugindo do propósito. Aí vem fugir do propósito ao qual foi chamado. Eu só vou agregar mais uma palavra. Vocês perceberem, eu vou até esperar o Marcinho chegar, porque também tem a ver com isso aí, e tem a ver com mais pessoas, mas essas pessoas